ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para que ele pedisse esmola àqueles que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhes que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou esperando receber alguma coisa. E Pedro disse: olha, meu amigo, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando, ele colocou-se em pé e andou. E com eles entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Bem, eu li esses versículos todos porque é um trecho sumamente conhecido, plenamente conhecido por todos os irmãos. Todos os senhores já ouviram pregar, alguém sempre já falou sobre esse assunto, e nós já recebemos bênçãos gloriosas através dos tempos e mensagens trazidas sobre o assunto. É um milagre maravilhoso, os irmãos conhecem sobejamente, portanto não vou me ater muito ao milagre. Vou me ater um pouco a algumas características do que acontecia neste evento. Uma delas é que uma pessoa paralítica era levada à porta do templo. Era paralítico, levavam à porta do templo, porque ele não podia trabalhar, e as ofertas, não gosto dessa palavra esmola, as ofertas que lhes eram oferecidas serviam de alimento para ele, para a sua família. E eu achei interessante que ele ficava à porta do templo. O pastor daquela igreja nunca teve a coragem de ir lá fora e perguntar: o senhor precisa de uma esmola? Pastor daquela igreja nunca chegou e disse assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas nós pelo menos aqui nessa igreja oramos uns pelos outros, nós vamos orar por você, pelo menos para que Deus console e conforte o seu coração, já que a nossa oração não vai conseguir fazê-lo levantar. Outra coisa interessante que eu encontro é que ele também nunca perguntou: eu posso entrar nessa igreja? Lá em Vila dos Remédios tem uma, ainda está viva, tem uma irmã que eu ainda não era o pastor de Remédios, o pastor de Remédios era o pastor João Tentiliano, e ela chegou lá e assistiu o culto, e quando fizeram o apelo, ela aceitou Jesus como Salvador. Quando terminou o culto, ela foi falar com o pastor. O pastor ficou feliz, tinha se convertido no culto, quis falar: pastor, eu vim aqui para perguntar para o senhor quanto é que a gente paga para ser crente. José Facena. Você não sabia disso, né? Não, então tá bom. Pois bem, a irmã José Facena tinha aceitado Jesus. Ela entrou na igreja sem ser convidada. A igreja naquela época estava numa fase espiritual muito boa. Era num tempo que nós tínhamos, que a Assembleia de Deus tinha após a igreja católica, e ela foi lá e entrou, aceitou Jesus e queria saber se precisava pagar. Naturalmente, esse paralítico deve ter pensado como ela: como é que eu posso entrar nessa igreja se eu não sei quanto paga para ser membro dessa igreja? Outro detalhe que eu achei interessante é que o Pedro não tinha salário, ele era pescador, vivia da pesca de peixes e vendendo no mercado aos outros amigos, etc.
E nesse momento, quando ele está entrando no templo, ele não está vestido de pescador. Ele está vestido como um senhor normal que vai ao templo. Talvez o paralítico imaginou, ele deve ser rico. Talvez ele tenha pensado, eu não tenho uma esmola para dar para esse caboclo. E deve ter olhado para o seu companheiro e falou: João, você tem algum aí? João, talvez como ele também disse, não tem. Então para o paralítico não havia nenhuma possibilidade de nada, pelas suas características, pelas características dos dois irmãos que estão chegando. Mas tinha uma coisa toda especial, que nenhum dos três sabiam o que tinha acontecido com eles. O paralítico tinha acontecido com ele o privilégio de ficar na porta da igreja. Ficar na porta da igreja é um privilégio. Tem gente que quer ficar no púlpito, briga pelo púlpito, mas lá na porta é que Deus faz as coisas. Dependendo do testemunho que você dá lá na porta, dependendo de como você abraça a pessoa que passa, Jesus primeiro está te recompensando. Você não trabalha de graça, porque Deus não quer ninguém pondo ele ninguém pondo ele no Ministério do Trabalho. Entendeu? Ele paga, e paga muito bem. Não deixa ninguém voltar vazio, não. Até perdi onde eu estava querendo bater o papo lá. Mas quem está lá na porta produz porque está fazendo serviço abençoado na casa do Senhor. E os dois irmãos que estão chegando estavam eufóricos. Tem crente que só vai na igreja quando está eufórico. Se ele vai bem, se as coisas vão bem, se o salário dele lá no emprego vai bem, se o pastor deu oportunidade para ele cantar um hino que nem deu para a irmã Belinha. Ô Belinha, está cantando, hein, minha filha? Mano, a irmã Noêmia fala para mim: quando é que nós vamos ouvir irmã Belinha? Você ouviu, mano, a irmã Belinha hoje? E ela não pulou muito hoje. Então, esses irmãos estavam indo eufóricos para o templo, porque anteriormente eles tinham recebido uma bênção que eles não tinham a mínima noção do valor e o significado que ela poderia ser no futuro. Eles tinham recebido aquilo como uma promessa de consolo. Eles pensavam que ia ter apenas algo que os ajudasse na maneira de viver. Então eles não imaginaram que poderiam ter um encontro daquele porte para o resultado que a matéria precisava. E quando o homem pede a oferta para a sua sobrevivência, eles se lembraram do que tinham recebido. Naturalmente, antes dos dias que tinham se passado, Pedro não tivesse tido tanta coragem de fazer o que fez aqui. Bem, mas vamos fazer um parênteses aí, eu volto a falar do Pedro. Se eu esquecer, vocês me lembram onde eu parei? Porque eu estou bom de cabeça, estou com 83 anos, vocês têm que me abençoar aí. Então veja, o Senhor Jesus pegou lá uns obreiros dele, a Bíblia diz que eram 70, e falou: olha, vocês vão aí para os campos aí pregando, fala do Evangelho, e façam os milagres que puderem. Garanto que fome vocês não vão passar, porque em qualquer casa que você entrar e dizer: estou te trazendo paz, te darão um prato de comida. Falei que Jesus não deixa ninguém trabalhar sem pagar, ele paga, ninguém passa fome. E esses moços foram, e depois do tempo previsto, eles voltam alegremente: Senhor, no teu nome nós expulsamos os demônios, no teu nome nós fizemos maravilha, no teu nome. Eles esqueceram que quem os havia encaminhado é que faria aquilo. E eles começaram a se orgulhar daquilo. Tem muito crente que não pode vir. Belinha, não pode cantar que nem você canta, porque se canta, todo mundo começa a bater palma, a irmã Belinha vai, né? De repente não é mais Jesus que deu o dom. Belinha, não é nada com você, apenas o exemplo, por favor. E aqueles meninos chegaram eufóricos e contando essas maravilhas suas. Disse: espera aí, vocês estão felizes?
Ah, estamos. Estão alegres? Estamos. Então, antes disso tudo aí, vocês fiquem alegres porque vocês têm os seus nomes. Glória a Deus. Naturalmente, o Pedro fazia parte daquela congregação, deve ter ouvido de Jesus esta orientação. Então, quando ele olha o homem ali, que se lembra, Jesus prometeu que o consolo viria, e o consolo veio. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falei língua estranha. Não sou eu não tem nada a ver com isso, é Jesus. Então quem tem que dar esmola para esse caboclo aí não sou eu, é Jesus. Aí Pedro diz para ele assim: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos te oferecemos. Levanta. Você sabe o que é falar para um paralítico? Levanta e anda. Você imagina? Faz ideia do que acontece. E esses homens tiveram esta felicidade de oferecerem aqui esta esmola maravilhosa. Levanta em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Mas às vezes pode acontecer algumas coisas que a gente não faz ideia. O paralítico era paralítico, talvez não teve nenhuma força, não veio ao coração e nem à mente dele que ele estava curado. Então ele não se levantou. Aí o irmão chegou lá e disse assim: dá a mão aí, meu filho, levanta, pula. Há sempre uma mão estendida para alguém, e esta mão pode ser a sua. Então aí estão falando de dois homens que receberam uma motivação diferente para a época. Eles estavam poderosos porque tinham sido batizados com o Espírito Santo, tinham o Espírito Santo dirigindo a vida deles, e o Salvador deles era poderoso e tinha ido para o céu. Vamos lá. E aconteceu que enquanto o apóstolo Apolo pregava em Corinto, o apóstolo Paulo passou por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chegou ali e encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: nós nem ainda sabemos, nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então lhes perguntou: em que sois batizados? E eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, tem que fazer, dizendo ao povo que crescem naquele que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aqueles que ouviram esta palavra foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo lhes impondo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles falavam línguas e profetizavam, e eram 12 varões. Naturalmente, aqui já não aconteceu com um pobre, isso aqui já aconteceu com crentes. E não era qualquer crente, era discípulo mesmo. Porque tem o crente que é aquele que só vai no culto e volta, mas tem aquele que é discípulo, que quer servir, quer fazer, quer trabalhar, quer aprender, e se entrega na obra. E esses moços eram discípulos, mas eles não tinham recebido ainda a novidade. Naturalmente eles não eram do templo dos apóstolos, do templo de Jesus, eles se converteram a posteriori. Alguém os evangelizou e disse: agora vocês precisam ser batizados para arrependimento dos pecados. Tem que mesmo. Dia 11 de maio de 1952, portanto há já 71 anos, eu tive o privilégio de ir na igreja da cidade de São Carlos, ser batizado nas águas. Era um jovem de 11 anos de idade, e meu pai era pastor, e disse assim:
Crente, para ser crente, tem que ser batizado nas águas. Por quê? Porque aquilo ali significa arrependimento, ponto. Significa morte. Morte, pai, é morte. Ali você morre para o mundo e nasce para Jesus. Era um grande pastor, né? Era um grande pastor, irmão Virgílio. Resultado, eu então aprendi isso. Naquele mesmo ano alguém falou que eu precisava... primeiro, sério, enquanto você também não se batizar na água, você não pode tomar Santa Ceia. E nada que um garoto de 11 anos, vendo todos os irmãos da igreja com o pão na mão, comendo o pão da ceia. E naquele tempo o cálice não era esse cálice, era um copão grande assim, dava uns 3 desse aqui vermelho, e todo mundo dava uma bicadinha ali. E quando chegava no fim, então o vinho estava amarelo. Mas dava num garoto de 12 anos uma vontade de participar. Aqui que é isso? É a Santa Ceia. Bom, e como é que faz para tomar Santa Ceia? Tem que se batizar. Tem que ser membro da igreja. Mas não é só ser membro da igreja lá na secretaria. Não. É fazer parte do corpo de Cristo. É estar integrado aqui na igreja. Quando eu estou integrado na igreja, tomando já a Santa Ceia, me disseram agora, você é crente? Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E lá no dia 18 de novembro de 1952 também, vai fazer agora acho que 71 anos, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então eu não posso ser um ignorante na hora que eu leio isso aqui e falo sobre esse assunto, sobre a influência e o poder desta vida que nós levamos aqui na igreja. Claro, sermos avivalistas é muito bom, mas levar a vida que o crente da Assembleia de Deus leva é diferente. Bem, não vou falar sobre isso, é doutrina e a igreja aqui tem pastor. Se ele não explicou isso ainda, peço para ele explicar. Então, eu acho que explicou. Então, esses moços receberam ali o apóstolo Paulo, que colocou as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo. Tanto é que começaram a falar línguas estranhas, etc. Mas para que Paulo tivesse esse poder, esta força, ele que não foi apóstolo de Jesus, tinha colocado a sua vida na mão do Senhor. E Deus, através do Espírito Santo, confirmou aquilo que o Senhor lhe prometera em visão. E você será um vaso. E ele era um vaso. Por isso que quando ele continua, após fazer esta oferenda espiritual para aqueles 12 irmãos, ele tinha se preparado de tal sorte que Deus, pelas mãos dele, fazia maravilhas extraordinárias. Fazer um aleijado levantar é uma maravilha extraordinária. Mas aí não foi Paulo, foi Pedro. Opa, eu estou falando de quem? De Paulo, de Pedro e de João. Pois bem, mas nesse instante eu estou me referindo à conduta do Paulo. De sorte que até... Cadê aquele lenço bonito que eu ganhei aí? Quando cheguei aqui hoje, me deram isso aqui, ó. Fala, se o senhor começar a chorar, o senhor enxuga as suas lágrimas aqui. Se o senhor suar muito para falar, enxuga o seu suor aqui. Mas eu vou usar para outra coisa. De sorte que até quando os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, aí pegaram o lenço do Paulo. Pega para mim, se eu não posso dobrar o joelho, que senão eu caio. Pegavam o lenço de Paulo, aí levavam lá na casa. Vou ficar brincando com vocês. Está na casa dele. E ele estava enfermo. Jesus curava. Vocês entenderam? Quando levava ao corpo dos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Esta aqui é a vida da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Piraporinha.
Vocês já receberam Jesus como Salvador? Já foram batizados nas águas, são membros da igreja, fazem parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Fazem 39 anos que vocês estão crescendo aqui na presença do Senhor. A maioria foi batizado com o Espírito Santo. A grande maioria é batizado com o Espírito Santo. Então todos nós temos a obrigação, nesses 39 anos de existência da nossa igreja, de dizermos ao Senhor: Senhor, sabe aqueles homens lá? Eu sou igual a eles. Tu me salvaste, tu me compraste, tu tens curado as minhas enfermidades, estou desfrutando da esperança, da promessa da vida eterna. Fui batizado com o Espírito Santo, e quando passar alguém na porta aqui, eu possa trazer aqui para dentro. Aqui para dentro. Feliz aniversário.